Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh,
teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O sangue que nos traz restauração é o mesmo sangue que nos limpa e nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus. Seja livre. Glória a Deus, estamos ao vivo, boa noite para você, que a paz do Senhor esteja com você, que o Senhor possa visitar você aí na sua casa, que você receba da graça e da presença de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um culto, a mais um encontro aqui na Fruto das Promessas. Para mim é um prazer poder estar com você, principalmente poder estar aí na sua casa, nesse momento, ministrando e declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Bom, você está acostumado, né, a acompanhar os nossos cultos, as nossas transmissões, na verdade, online. Mas desde o nosso último encontro, que foi domingo agora, eu compartilhei com a igreja, e se você assistiu ao vivo, se você assistiu a transmissão depois, eu falei para você que a partir de agora, os nossos cultos não terão mais as transmissões ao vivo. Por quê? Porque nós estamos num processo de reconstrução. Deus nos deu um direcionamento, uma direção, para que nós passássemos por um processo de transformação, de reconstrução e de alinhamento. E para isso, deveria ser focado ali na comunidade local, na igreja local. Hoje, para a glória de Deus, nós temos abençoados várias pessoas de várias cidades, de vários locais, de vários estados. E é um prazer poder estar aqui com vocês, e é por isso que nós não vamos deixar de ter os nossos cultos online aqui, tanto nas quintas-feiras quanto aos domingos. Mas, infelizmente, não será na transmissão lá do templo. Por quê? Porque lá será um trabalho mais local, mais presencial, mas eu estarei aqui todos esses dias, quintas e domingos. Claro, nós vamos ter os outros pregadores aqui também, que vão compartilhar a palavra de Deus
com você, tá bom? E eu espero, se você puder, se você for aqui de Rondonópolis, se você puder estar presencialmente conosco, participando desse momento que nós estamos vivendo como igreja local, que você esteja conosco presencialmente, será um prazer receber você, receber a sua família, para nós passarmos por esse processo de reconstrução juntos, de alinhamento para um avivamento poderoso, tá bom? Todas as quintas e domingos, nós estamos a partir das 19h30 nas quintas-feiras e às 19 horas aos domingos, inclusive é o mesmo horário, inclusive agora nós estamos cultuando ao Senhor lá no templo e agora aqui com você de forma online. Bom, como nós estamos online, eu quero pedir para você fazer aquilo que a gente sempre pede aqui no YouTube, né? Você já sabe como é que funciona. Deixa o seu like aqui embaixo. O seu like ele é importante, porque através do seu like nós podemos alcançar mais pessoas. Então, aquelas pessoas que estão vagando aqui pelo YouTube, podem receber lá a notificação, a recomendação do YouTube para assistir esse culto. Então, deixa o seu like aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro. Tem várias mensagens aqui, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem vários conteúdos aqui para ajudar você, para fortalecer a sua fé, para te ajudar nessa caminhada. E claro, compartilhe, pega esse link aqui agora e compartilhe, manda lá nos grupos do seu WhatsApp, manda nos grupos da família, compartilha aí, daqui a pouquinho eu vou liberar uma palavra sobre o seu coração, eu quero falar hoje sobre fé, como viver pela fé, esse é o nosso assunto de hoje. Então eu peço a você, pega esse link agora, compartilhe esse link para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Vou te dar alguns minutinhos aí, rapidinho, um minutinho, para você compartilhar, para você mandar nos grupos aí, e já eu volto para a gente entrar na palavra de hoje, tá bom? Pega o link aí, compartilha e já a gente volta. Compartilhou, já curtiu, top demais. Vamos lá, vamos para a palavra. Nós começamos hoje, né? Hoje é dia 1º, nós começamos hoje o mês de setembro. Mais um mês que se inicia, nós já estamos, já passamos da metade do ano. E uma coisa que nós estamos necessitando nesses dias é entender e a viver pela fé. A fé não é um sentimento, a fé é um posicionamento. Quando nós nos posicionamos na fé, quando nós acessamos essa ferramenta poderosa que move os céus, nós de fato vivemos uma vida de transformação, de crescimento, de resistência contra as ciladas e as ações do diabo contra a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mas antes da gente entrar na palavra, inclusive, eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho para você fazer as anotações. Quero falar bem rápido aqui, eu prometo que eu não prometo não, porque vai que eu não compro, né? Mas eu quero ser mais sucinto possível, compartilhar essa palavra com você. Pega a sua Bíblia aí, pega o seu caderno, suas anotações, para você poder tomar nota do que eu vou te ensinar, porque eu vou te falar sobre coisas poderosas que vão te ajudar a viver uma vida pela fé, tá bom? Mas antes disso, eu não posso deixar de dar a você a oportunidade de você participar desse momento que é o momento dos dízimos e das ofertas. Se você tem o seu dízimo, se você tem a sua oferta a entregar ao Senhor, eu quero te dar esse momento. Está aparecendo para você na tela aí. Nós temos as nossas contas, né? Está aparecendo aí para você, o Pix, tudo aí para você fazer a sua semente. Pense e entenda. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus não vai receber o seu dinheiro. Deus vai receber a sua ação.
Oferta, dízimo não é sobre dar dinheiro para Deus, porque Deus não precisa de dinheiro, Deus não vai receber o meu dinheiro. O que você precisa entender é que o dinheiro é algo físico, e o físico se conecta ao mundo espiritual através do nosso posicionamento e entendimento. Quando a palavra vai nos ensinar sobre semear, quando a palavra vai nos ensinar sobre o dízimo, não é sobre dar dinheiro para Deus, porque Deus não precisa de dinheiro, mas é sobre eu pegar aquilo que é físico e conectar isso ao mundo espiritual. O meu dízimo é a minha aliança com Deus, a minha aliança financeira com Deus. Então eu faço isso, essa aliança financeira, através dessa conexão de algo físico, que é o meu dinheiro, com algo espiritual, que é o princípio da palavra. Então, não é sobre entregar dinheiro para Deus. Deus não recebe o seu dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós fazemos isso por obediência à palavra e por entendimento do que é princípio, de conectar aquilo que é físico com aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, ou seja, a palavra de Deus. Tá bom? Então, vou te dar só mais um minutinho aí para você poder fazer isso. Vai aparecer aqui na tela o nosso Pix para você fazer a transferência e fique à vontade. Não é sobre dinheiro, não é sobre o quanto eu tenho que dar, mas é sobre um princípio de conectar o que é físico com aquilo que é espiritual, que é a palavra de Deus se conectando ao meu dinheiro, à minha vida financeira, através do meu posicionamento. Tá bom? Faça aí e na volta eu oro e a gente já entra na palavra. Faça a sua parte e já já a gente volta. Muito bem, vamos orar? Pai, nesse momento eu quero abençoar a vida dos teus filhos, cada um que entregou o seu dízimo, cada um que entregou a sua oferta. Pai, sobre cada oferta, sobre cada semente depositada diante do teu altar, eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro a manifestação da presença do Senhor, o cumprimento da tua palavra. Que haja uma multiplicação, Senhor, de 30, 60, 100 por um, Pai. Sobre cada um que entrega o seu dízimo, Pai, eu recebo o dízimo dos teus filhos e eu declaro a bênção sacerdotal. Eu declaro que tudo que a tua palavra nos promete, nos declara, que se conecte agora, Pai, através do posicionamento, através da atitude dos teus filhos, Pai. Que as janelas do céu se rompam sobre a vida deles e eles possam experimentar aquilo que a tua palavra nos garante. Eu declaro a bênção, eu declaro o favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos à palavra. Pega a sua Bíblia aí, pega as suas anotações e vamos àquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Eu quero falar com você hoje sobre como viver pela fé. Abra sua Bíblia aqui em Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra nos diz o seguinte. Romanos capítulo 16, capítulo 1, versículo 16. O texto diz o seguinte: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que vem do princípio ao fim, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pai, que o Senhor possa ministrar o nosso coração.
que sejamos fortalecidos, que sejamos direcionados, segundo aquilo que o Senhor tem, segundo a tua boa vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Preste bastante atenção nisso aqui, foque a sua atenção, não deixe que você se disperse. O texto é claro quando ele diz aqui, a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Deus beneficiando o homem. Hoje existe uma grande confusão que as pessoas fazem entre o que é justiça e juízo. Justiça é Deus beneficiar o homem. Todas as vezes que você vê sobre justiça na Bíblia, é sobre Deus favorecendo o homem, Deus abençoando o homem, Deus perdoando o homem, Deus agindo em benefício à vida humana. E o que é o juízo de Deus? O juízo de Deus é Deus trazendo consequências das atitudes humanas. Então preste atenção, o que é a justiça? É Deus agindo em favor ao homem, ou seja, não que esse homem mereça ou não que esse homem tenha feito tudo correto. Mas Deus está trazendo justiça, Deus está cumprindo justiça na vida desse homem. E o que é juízo? Juízo não é para o benefício, é para o julgamento ou condenação. Então, quando a Bíblia diz que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, a Bíblia está dizendo que como que eu sei o quanto Deus vai me beneficiar ou quanto Deus vai me abençoar? É simples. O Evangelho demonstra a misericórdia e a graça de Deus. O Evangelho é sobre a graça de Deus. Agora, preste atenção no que o texto diz o seguinte, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Então preste atenção, a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? Deus beneficiando o homem, não que ele mereça ou não que ele tenha feito alguma coisa para receber, mas Deus está demonstrando o seu amor, a sua bondade, ou seja, a sua justiça. Deus é justo e a justiça de Deus não é no nosso parâmetro, é no parâmetro dele por ele. Por isso que é Deus beneficiando o homem, porque o homem não merece, mas Deus é bom. Entende isso? Então a justiça de Deus, ela é manifestada em Deus abençoando, beneficiando o homem. Agora, como que eu acesso essa justiça? O texto está dizendo, justiça essa que é do princípio ao fim, pela fé. A justiça de Deus, ela é manifestada por causa da bondade dele, por causa da graça dele. Se eu quiser acessar essa justiça, só tem um meio, a fé. Fé não voltou? Um texto que vai explicar bem isso está aqui em Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. O texto diz o seguinte: porquanto pela graça sois salvos. O que é a graça? Favor imerecido de Deus para com o homem. Ou seja, a justiça que nós lemos lá atrás. A graça é a ação de Deus beneficiando o homem. Favor imerecido. O homem não merece, mas Deus vai fazer por ele. Ok? Então, vocês são salvos por meio da graça. Aliás, vocês são salvos pela graça.
Ou seja, você não é salvo porque você merece. Você não é salvo porque você fez alguma coisa. A salvação, ela é fruto da justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Ele, por ser bom, ele beneficia o homem. Vocês são salvos. Então preste atenção, eu sou salvo pela graça, ou seja, pela bondade de Deus. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu mereço. É a bondade de Deus, é a justiça de Deus ao meu favor. Agora, como que eu recebo isso? Eu recebo por meio da fé. Preste atenção que isso aqui é importante você entender. Tudo o que Deus me dá, Ele me dá por causa da sua graça, da sua bondade, da sua justiça. E eu recebo isso, eu acesso isso, eu tomo posse disso através da fé. Ai, Deus é bondoso, Deus vai fazer tudo o que eu quero. Não. Deus faz por causa da graça. Deus faz por causa da sua bondade. Deus faz por causa da justiça dele manifestada. Agora, eu recebo isso, eu acesso isso através da fé. Muitas pessoas falam sobre o amor de Deus, muitas pessoas falam sobre a bondade de Deus, mas elas não falam sobre a fé, sobre essa ferramenta. Deus, ele é bom, Deus faz, Deus é tudo. Agora, você já percebeu o que? A gente fala sobre Deus ser bom, sobre Deus nos abençoar, só que na prática a nossa vida ela não corresponde a isso. Vivemos uma vida cheia de problemas, cheia de coisa, por quê? Porque Deus é ruim? Deus está trazendo juízo? Não! A graça, ela tem um combustível, a ação de Deus, mas eu acesso essa graça através de uma ferramenta, de uma chave chamada fé. Então, aprende isso. Tudo que Deus faz, ele faz por causa da graça, ele faz através da graça. Mas eu recebo isso, isso só é manifestado na minha vida através da fé. Por isso que é importante você entender sobre fé. Lembra que nós lemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 17? O justo viverá pela fé. E o que é alguém justo? É alguém que foi justificado, ou seja, recebeu a justiça de Deus. E como que a justiça de Deus se manifesta? O texto de Romanos diz que a justiça de Deus é manifestada através do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho não são regras, Evangelho não são leis, Evangelho é uma pessoa, Cristo. O Evangelho é sobre uma pessoa, é sobre Jesus. O Evangelho é sobre um acontecimento, a morte e ressurreição de Cristo. Então, se eu quero de fato acessar a graça de Deus, se eu quero de fato acessar a bondade, a justiça de Deus, eu preciso entender sobre a obra e a pessoa de Jesus. Senão eu vou viver uma vida, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas a bondade dele não manifesta na minha vida. A vontade dele não acontece na minha vida. Eu estou vivendo uma vida como se Deus fosse um ditador. Eu estou esperando o juízo, eu estou esperando condenação, enquanto Deus tem graça e tem justiça para me dar. Você está entendendo? Tudo que Deus faz, ele faz por causa da graça. Mas eu só recebo através da fé. É o que nós estamos lendo aqui em Efésios 1, capítulo 2, versículo 8. Porquanto, pela graça sois salvos. Interessante essa palavra salvos aqui, a palavra salvação. Salvação, hoje para nós, tem uma conotação de ser livre do inferno, de ir para o céu. Deixa eu te falar, a palavra salvação aqui, ela vem de sozo. Sozo é a palavra original aqui, que não tem a ver com ir para o céu. Não tem a ver com isso. A palavra salvação, ela significa redenção, remissão, restauração. O que significa quando o texto diz aqui que nós somos salvos? A Bíblia está dizendo que nós somos restaurados. Nós somos levados de volta ao projeto original.
Salvação não é Deus livrar o homem do inferno e levá-lo para o céu. Salvação é Deus restaurar o homem ao projeto original antes do pecado. Quando Adão peca no Éden, quando o homem perde a sua conexão com Deus, toda a identidade humana é desconfigurada. Por isso que esse homem precisa ser redimido, ser restaurado, para ser trazido de volta ao projeto original, antes do pecado. O evangelho não é sobre boas condutas, parar de pecar, de beber, de fumar, de ir para a festa para eu merecer o céu. Isso não é evangelho, isso não é justiça, isso não é graça. O evangelho é sobre Jesus entregando a sua vida para que eu tenha uma nova identidade, uma nova realidade de vida. Como? Através da graça e da fé. Ser salvo não é ser livre do inferno. Ser salvo não é ser livre de uma condenação para eu ir para o céu. Não. Salvação é restauração. Tem a ver com saúde física, tem a ver com vida financeira, tem a ver com casamento, tem a ver com chamado, com propósito, com ministério, com identidade. Tudo isso, tudo que diz respeito a mim, tem a ver com salvação. Não é sobre o céu, não é sobre uma vida eterna simplesmente. A vida eterna, ela começa agora. Não é sobre uma vida após a morte, melhor dizendo, fica melhor assim. Não é sobre uma vida após a morte, é sobre uma vida eterna, e a vida eterna começa agora. Eu não sou salvo para depois que eu morrer. Eu sou salvo para viver uma nova vida agora. E como que eu vivo essa vida? Através da fé. E a fé, ela é um negócio tão louco. Olha só o que diz aqui Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38 diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Será que Deus leva a sério esse negócio da fé? Cara, Deus é bom. Deus é amor. Deus quer fazer. Deus quer restaurar, Deus quer transformar, Deus quer me abençoar, Deus quer fazer tudo. Deus quer fazer tudo. A questão é, Ele não pode fazer se do outro lado, da outra ponta, não tiver uma coisa chamada fé para receber. Deus quer dar, Deus quer fazer. Ele vai fazer por causa da graça, por causa do caráter dele. Mas Ele não pode forçar eu a receber. Para Ele manifestar o que Ele quer me dar, Ele precisa de uma outra ponta, de uma chave nas minhas mãos, que é a fé. Por isso o justo viverá pela fé. E se ele retroceder da fé, se ele abrir mão da fé, Deus não se agradará dele. Por quê? Porque não há uma completude, não há uma manifestação da vontade de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, lá em Marcos, que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Lucas vai dizer que para Deus nada é impossível. Lucas também diz que tudo, Jesus dizendo, Lucas registra a fala de Jesus. Jesus diz o seguinte: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas qual é a chave que conecta essas duas coisas? A fé. Lembra que eu falei para você na hora dos dízimos e da oferta? Para que eu dizimo? Para que eu oferto? É um princípio da fé, é um posicionamento da fé. Eu creio que Deus vai me prosperar, eu creio que eu tenho uma aliança financeira com Deus, então eu me movo. A minha ação de ofertar, de dizimar, é a minha ação de fé, que vai conectar a minha fé à graça. Deus quer me abençoar, Deus quer me prosperar, mas eu preciso de uma chave, eu preciso de um posicionamento. E que posicionamento é esse? A fé.
Se eu creio, eu me movo, eu me posiciono e eu acesso a graça de Deus. Não é sobre barganha, pelo contrário, Deus já me deu. Já é meu. Só que Deus não vai me obrigar a viver. Deus faz por causa da graça, Deus me dá por causa de sua bondade, por causa do sacrifício de Jesus. Mas eu só recebo isso se eu tiver fé. 2 pilares que sustentam o evangelho: graça e fé. Deus faz pela graça. Eu recebo pela fé. Você está entendendo ou não? Você está entendendo? Fé não é um sentimento, cara. A fé é a única chave. É o único meio para eu agradar a Deus, para eu mover o coração de Deus. Por isso que o texto vai dizer lá em Romanos, que tudo, é Romanos, eu acho, sei lá. Está na Bíblia, depois você procura. Tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que é feito sem fé é pecado, porque a fé é o que agrada a Deus. A fé é o que move Deus. Por quê? Porque a fé é a única chave que vai fazer a graça de Deus ser manifestada na minha vida. Não são os meus sacrifícios, não são a minha boa conduta, nada disso aí é relevante para atrair a presença de Deus. Isso tem a ver com caráter, com transformação. O que vai mover a Deus, o que agrada de fato a Deus é a minha fé. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui ou não? Olha aqui, ó, estamos em Hebreus 10, né? Vamos ler 11. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. A Bíblia diz o seguinte: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos que se consagram a ele. Cara, isso é muito louco. Olha o que o texto está dizendo. Deus quer me recompensar, mas para ele me recompensar eu preciso crer. Eu me aproximo de Deus e não é o fato de eu me aproximar de Deus que vai me abençoar. Perceba que o texto diz que você precisa se aproximar de Deus, ok, mas você precisa crer. Tem muita gente que é próxima de Deus, que é íntima de Deus, mas não crê. E se eu não creio, eu não acesso. Não é sobre quantas vezes eu oro. Não. É sobre crer. Aí você fala, ok, crê no quê? Aí eu creio em Deus. Será que é só isso? Crer em Deus? João, abra sua Bíblia aí, João. Eu espero que você esteja lendo comigo aí. João, capítulo 14. João 14, versículo 1. João 14, 1, a Bíblia diz o seguinte: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus. Crede também em mim. Uma chave poderosa sobre a fé. Deixa eu te falar. Não é sobre um sentimento. Não é sobre uma religião. É sobre uma pessoa. A minha fé, a nossa fé, precisa estar firmada, precisa estar baseada em uma pessoa. Cristo Jesus. A minha fé não está na oração. A minha fé não está no jejum.
A minha fé não está em ir para a igreja. A minha fé não está na oração poderosa. A minha fé está em uma pessoa, Cristo. Eu não vou ser abençoado porque eu oro. Eu não vou ser abençoado porque eu jejuo. Eu não vou ser abençoado porque eu vou para a igreja. Eu vou ser abençoado porque eu tenho uma fé baseada na pessoa e na obra de Cristo. Cristo é a ponte que me conecta a Deus. Lembra que nós lemos em Romanos que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho e o Evangelho tem a ver com Cristo? Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? Pare de acreditar no poder da oração dos outros ou numa oração fervorosa. Não é sobre a oração, querido, porque as palavras não tocam o coração de Deus. É sobre a minha convicção de uma pessoa, Cristo. É sobre a minha convicção da minha aliança com Cristo. Hoje, por as pessoas não entenderem sobre isso, a fé está banalizada. Eu acredito em Deus. Cara, acreditar em Deus é uma coisa, viver pela fé é outra. Não tem a ver com eu ter um sentimento favorável à religião. Fé tem a ver com uma pessoa, Cristo. Se eu não tenho compromisso com Cristo, se eu não tenho aliança com Cristo, eu não tenho uma fé genuína. O poder não está na minha oração, pelo contrário, eu oro porque eu tenho fé em Cristo. O poder não está no meu jejum. Eu jejuo por causa de Cristo, da minha fé em Cristo. Percebe? Percebe a diferença? Olha só, olha o que o texto diz aqui, ó, versículo 6, João 14, 6. João 14, 6. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não acesso à bondade de Deus sem uma fé e uma aliança estabelecida em Cristo. Eu não acesso à graça de Deus. Lembra que nós lemos em Efésios, vocês são salvos pela graça. Eu não acesso a graça, eu não acesso a salvação sem Cristo. Não é um sentimento, é um posicionamento. Você está pegando o que eu estou te falando aqui ou não? Um monte de gente fala, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Ok, e onde que está Cristo na sua vida? Não existe fé sem Cristo. Não existe. Olha o que Romanos diz. Olha o que Romanos diz. Abra sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 diz o seguinte: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A maioria das Bíblias, quando você lê esse texto, está escrito o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Essa frase está incompleta. Porque eu não chego direto a Deus. Existe uma ponte entre eu e Deus. E que ponte é essa? Cristo. Se eu digo que eu tenho fé em Deus, mas eu não tenho uma aliança, uma conexão, eu não vivo uma identidade em Cristo, a minha fé é mentirosa. A minha fé não é genuína, a minha fé é religiosa, a minha fé são dogmas, são ideologias, mas não é uma fé genuína. Porque a fé genuína, a fé que atrai o coração de Deus, que move a justiça de Deus, é uma fé baseada em uma pessoa, Cristo Jesus.
Você está pegando o que eu estou te falando aqui ou não? Você está entendendo o que eu estou te falando? A palavra mágica de Deus é Cristo. Por quê? Porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Cristo pagou o preço da nossa transformação. Cristo pagou o preço da nossa redenção. Cristo pagou o preço da nossa salvação. Quando Adão pecou, Adão condenou toda a humanidade. Adão desconfigurou todo o projeto de Deus. Desconfigurou tudo. Agora, para isso ser ajustado, para isso ser o homem ser reconectado e voltar ao projeto original, Cristo é que pagou esse preço. Então, se eu digo que eu tenho fé para viver a bondade de Deus, para acessar o plano original de Deus, sem Cristo, isso é uma mentira. Existem 6.000 religiões no mundo e cada uma delas te promete te levar até Deus. Isso é mentira. O que me leva a Deus, nós acabamos de ler, João 14:6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quem disse isso? Cristo. Não foi João que escreveu, que disse. Foi Cristo. Eu não me chego a Deus. Eu não acesso a Deus. Eu não tenho direitos em Deus. Eu não tenho acesso a nada de Deus sem Cristo. Sem uma fé genuína em Cristo. Eu vou parar por aqui. E domingo nós vamos continuar falando sobre isso. Domingo nós vamos continuar falando sobre isso. Não tem como eu viver pela fé se essa fé não for baseada na pessoa e na obra de Jesus. Essa fé é mentirosa. A fé agrada a Deus. E Deus vai honrar a fé. Só que a fé que agrada a Deus não é uma fé baseada em mim, não é uma fé baseada no que eu faço. A fé que agrada a Deus é baseada em uma pessoa, Cristo. Eu posso ser abençoado porque Cristo pagou o preço da minha bênção. Eu posso acessar a salvação porque Cristo pagou o preço da minha salvação. Eu posso ser transformado porque Cristo pagou o preço da minha transformação. Eu posso ser liberto porque Cristo pagou o preço da minha liberdade. Eu posso ser curado porque Cristo pagou o direito da minha cura. Fé por fé é pensamento positivo e isso não move Deus. Isso move física quântica, sim, move sim. Frequência move sim, mas não move Deus. O que move o coração de Deus, o que agrada a Deus, o que Deus de fato honra e quer é a fé numa pessoa, em Cristo Jesus e no seu sacrifício. Mas domingo a gente continua falando sobre isso. Quero orar com você para que a partir de hoje você comece a viver uma vida pela fé. Nós nem falamos sobre isso, né? Mas domingo eu vou falar para você sobre como ter fé em Cristo. Vou te falar como viver nessa fé de Cristo. Eu vou te ensinar domingo. Hoje foi só uma introdução. Então, domingo às 19 horas, eu espero você aqui para você poder receber dessa palavra. E preste a sua atenção no seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que agrada a Deus é a fé baseada em uma pessoa, Cristo. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e quer viver a bondade de Deus,
você está fazendo isso do jeito errado. Se você diz que tem fé em Deus, mas não tem uma aliança firmada com Cristo, essa fé sua não existe. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, seja bom ou seja mau, santo ou pecador, justo ou injusto, homem ou mulher, preto ou branco, não interessa, ninguém da religião A, da religião B, do país A, do país B, ninguém chega ao Pai sem acessar a fé na pessoa de Cristo. Feche seus olhos. Pai, que o Senhor possa amadurecer essa palavra no nosso coração. São muitas mentiras, muitas inverdades que nós ouvimos sobre fé, sobre relacionamento com o Senhor. E hoje vem essa palavra para confrontar a nossa vida. Que nós possamos entender isso. Que nós possamos nos posicionar nisso. E que de fato possamos acessar essa chave. Essa chave poderosa que conecta a nossa vida à vontade do Senhor. Sem fé é impossível agradar o Senhor. A graça foi manifestada. A justiça está liberada. O favor está liberado, mas para acessar isso, através da fé, não tem outro meio, é só a fé. E nesses dias nós possamos aprender sobre isso. E nesses dias nós possamos mergulhar nisso. E que o Senhor possa nos trilhar nesse caminho, para que possamos viver, como diz a palavra, o justo viverá pela fé. Te agradecemos e te louvamos por essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você assista de novo essa mensagem, para você pegar com mais detalhes. Pega esse link, compartilha, manda para aquela pessoa que você identificou, lembrou aqui, que é uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. O justo viverá pela fé. Fé não é um sentimento. Fé é um posicionamento. E tem a ver com uma pessoa. Cristo. Deus abençoe você. Domingo, às 19 horas, nós estamos de volta. E eu espero você aqui para a gente passar esse tempo de comunhão e de alinhamento juntos. Tá bom? Deus te abençoe e até domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Paz.